Olá, muito boa noite. São 6h30. O Espírito Santo tem um novo governador. Ricardo Ferraço assumiu oficialmente o comando do estado após a renúncia de Renato Casagrande, que deixa o cargo para disputar o Senado. A posse marca o início de um novo ciclo político no Palácio Anchieta. Já, todos os detalhes dessa mudança no comando do Palácio. E você, fica comigo, porque estamos só começando. Hoje é quinta-feira, 2 de abril. O ES Notícias está no ar. ES Notícias. Oferecimento. Grande construtora. O futuro não espera. Ele ganha forma. Banestes. Juntos para o futuro. Best Sênior. O plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. Páscoa é tempo de reunir a família e para muita gente esse encontro começa na rodoviária de Vitória. De Colatina ao Rio de Janeiro, Capixaba já está com o pé na estrada. O movimento de embarques este ano está quase 70% maior que em dias comuns. Nossa equipe está lá no meio do burburinho para mostrar as partidas e chegadas. Renata Fermo, boa noite para você. Cadê Renata? Tá aqui, olha só, nós estamos combinando de amarelo hoje para trazer muito brilho, muito sol, muita luz para essa quinta-feira santa, né, Renata? Como é que tá o movimento por aí? Boa noite. Boa noite, Andressa. Boa noite aos telespectadores do ES Notícia. Todo mundo de amarelinho. Literalmente, tomara que seja um final de semana de sol, né, Andressa, pra gente. Vamos lá. Rodoviária de Vitória começando a se movimentar. Muita gente aproveitando, assim, pra curtir esse feriado de Sexta-feira Santa, Páscoa, pra sair da Grande Vitória, ir visitar a família, visitar namorado, curtir um pouquinho pra descansar, né, Andressa? E como você disse, a Seturb estima aí que mais de 20 mil pessoas devam embarcar entre hoje e segunda-feira. Para a gente ter uma ideia de aumento, isso representa aí um crescimento de 68% no número de passageiros em relação a um período normal, quando não tem feriado, né? Muita gente seguindo para outros estados, principalmente Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, sul da Bahia. Já dentro do Espírito Santo, os destinos mais procurados são Guarapari, Aracruz, Colatina e sul do estado. Vamos embora saber aqui, Ju. Vamos ver que esses meninos aqui para onde eles estão indo. Meninos, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Vocês estão indo para onde? Aracaju. Aracaju, dá quanto tempo daqui de Vitória até Aracaju? 1 dia e meio. 1 dia e meio dentro do ônibus. Você trabalha aqui, vai curtir folga, como é que é? A gente trabalha aqui, vai curtir a folga e volta. Mas são 3 dias de folga ou tem mais? Porque se demora 1 dia e meio, só dá para ir e voltar, bate e volta. Não, nós temos 7 dias. Então tá, boa viagem pra você. Morro de inveja, viu? Eu queria também estar indo pra Aracaju hoje, Andressa. Vamos, só aí com a gente. Vamos embora ver mais gente aqui, pra onde esse povo aqui, daqui de perto, pelo menos pertinho de mim, tá indo. Eu soube que o tio ali já tá indo pra BH, né, amigo? Aí, tá indo pra BH, tudo bom, amigo? Boa noite. Tá indo pra onde? Da Aracaju. É mais um pra Aracaju, 1 dia e meio, quase 2 dias de viagem. Vai curtir folga também? Não, vou de vez. Vai de vez, vai ficar lá e não volta mais? É, eu moro lá. Já conheci Vitória? Não, primeira vez que eu vim. Gostou da cidade? Gostei. Pode voltar? Fala pra galera que aqui é bonito, dá pra voltar, dá pra curtir um pouquinho ou não faz propaganda da cidade? Dá pra curtir, né? É bom. Tem muita gente bonita, né? Dá pra curtir, a cidade também é bela. Ó, muita gente indo pra Aracaju. Ônibus vai embarcar agora, Andressa. 1 dia e meio de viagem é muita coisa dentro de ônibus, né? Mas eu vou sincera, se eu pudesse, eu também iria. Ou de ônibus, de avião, de carro, seja o que for, né, Andressa? Ah, e pra Aracaju também, amiga. E outro pra Aracaju, Andressa. Me conta aqui, eu sei que você vai folgar nesse feriado também. Vai lá pro sul visitar sua família, vai viajar ou vai ficar por aqui pra comer torta, Andressa? Eu vou ficar por aqui para comer torta. Você falou muito bem, muito bom. Eu vou lá no convento fazer minhas orações nessa Sexta-feira Santa. Vou fazer a via sacra e vou ser bem capixaba, viu? Capixabei de vez. Vou comer torta capixaba nesse feriado. E você, vai viajar, Renata?
Não, Páscoa também é Páscoa e Natal que é sagrado. Tem que passar com a família. Eu não sei se vai ter torta lá na minha mãe, mas um bacalhau eu tenho certeza que sai, viu? Vou ficar por aqui também, se der, curto uma praia. Que delícia. Tomara que a nossa amarelice traga muito sol para esse feriadão. Obrigada, viu, Renata, pelas informações. E ó, uma nova estação do sistema aquaviário foi entregue hoje, inclusive ali na rodoviária de Vitória. A gente tem imagens junto com a reforma do terminal de ônibus intermunicipal e interestadual. Para ampliação do sistema aquaviário, o pier da rodoviária de Vitória foi reformado e passa a funcionar como a 4ª estação do sistema, fortalecendo a conexão entre os municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica. Olha, também foi apresentada a 7ª embarcação da frota, o Rio Doce, com capacidade para 130 passageiros, climatização, bicicletário, banheiro e acessibilidade. O sistema aquaviário, em operação desde 2023, já transportou mais de 1 milhão de passageiros e agora conta com 7 embarcações, reforçando a mobilidade na Grande Vitória. Tem mudança no trânsito em Jardim Camburi a partir desta sexta-feira. Amanhã, a Prefeitura vai ampliar as obras do Mergulhão e por isso os motoristas precisam redobrar a atenção, viu? A principal mudança é para quem sai do centro de Vitória em direção à Serra. Agora, o motorista vai precisar entrar à esquerda e acessar o novo caminho com 2 faixas que leva até a Norte-Sul. Já quem sai de Jardim Camburi para o sentido do centro de Vitória também vai perceber diferença. O retorno foi deslocado mais à frente e passa a contar com semáforo. Vai ter que ter atenção que está antecipando essa entrada para a Serra. Essa é a primeira mudança. A segunda mudança é quem está saindo de Jardim Camburi e está indo para o sentido centro, indo para o sentido Mata da Praia, Jardim da Penha Centro, ele vai ter que converter à direita ali no antigo Canto do Sol e aquela conversão à esquerda ele está um pouquinho mais à frente. Está mais ou menos uma quadra lá no final dos prédios ali do condomínio Jardins. Vai fazer a conversão à esquerda, vai pegar uma pista com 2 faixas também, segue normalmente. Essas são as principais mudanças. Segundo a Prefeitura, essas alterações são temporárias e fazem parte da segunda etapa da obra, considerada a maior intervenção de mobilidade urbana da Grande Vitória. Quem vem da Serra para o centro, por exemplo, continua usando o acesso direto para a Avenida Dante Michelini. E quem segue do sentido centro para Jardim Camburi também permanece no mesmo percurso, agora com 2 faixas liberadas. A promessa é de melhora significativa no trânsito após a conclusão. Hoje, o tempo de travessia nesse trecho pode chegar a quase 1 minuto e meio. Com os mergulhões prontos, esse tempo deve cair para cerca de 10 segundos. São os gargalos que a gente tem, né? São gargalos semaforizados. Com essa estrutura que a gente está fazendo, a gente chama de mergulhão, porque é o inverso de um viaduto, a gente está colocando essa estrutura debaixo da terra, justamente para ter um conforto aqui do visual, a gente não está querendo agredir o visual com essa situação. E a intenção é exatamente essa, é tirar essa semaforização e dar um fluxo melhor para os veículos em função desse grande crescimento que está havendo aqui nesse entorno, tanto da Norte-Sul quanto a própria Serra. A previsão é que as obras do Mergulhão de Camburi sejam concluídas em março do ano que vem, 2027. Uma cena de pavor que ninguém deveria enfrentar no local de trabalho. No centro de Vitória, uma funcionária que cumpria sua rotina foi surpreendida pela violência. Sob a mira de uma faca, ela viveu minutos de terror que as câmeras registraram detalhe por detalhe. O criminoso não levou só o dinheiro do caixa. Levou a paz de quem precisa sair de casa todo dia para ganhar o pão. As câmeras de vídeo monitoramento flagram todo o crime. A funcionária estava sozinha na loja, ajeitando alguns produtos, até que um homem entra no estabelecimento já anunciando o assalto e em poucos segundos ele empurra ela até o balcão da loja. O caso aconteceu no centro de Vitória nesta quarta-feira. A vítima conta como tudo aconteceu. Chegou bem quieto, encostou a porta. Eu fui ver, quem tinha chegado. Ele logamente veio me coagindo, mandando eu calar a boca e abaixar no fundo do caixa. Perguntou se tinha dinheiro. Revirou todas as gavetas, só pegou o fundo de caixa, porque até aquele momento não tinha vendido nada. Ele viu que não tinha conseguido nada ali. Depois disso, ele leva ela para os fundos da loja, onde não é mais possível vê-los na imagem. Alguns minutos depois,
clientes chegam no estabelecimento. Me levou para o fundo da loja, me mandou ficar abaixada e começou a vasculhar minha bolsa, pegou meu celular, meus cartões, até meu cartão de passagem ele levou. E nisso que ele mandou eu abaixar e ficar ali embaixo, chegou pessoas na loja, começaram a chamar e como não tiveram resposta, começaram a estranhar isso. Após os clientes se derem conta do que estava acontecendo, todos saíram correndo da loja. Mas o homem ficou e segurou a maçaneta da porta para impedir que o suspeito fugisse, na tentativa de mantê-lo aqui preso até a chegada das autoridades. Porém, o criminoso puxou a faca e mostrou. O cliente, com medo, saiu correndo e o suspeito foi atrás dele. Eles ficaram por alguns segundos correndo aqui na rua, inclusive, segundo testemunhas, ficaram correndo em volta de um carro aqui por um tempo, até que em um certo momento o suspeito desistiu de continuar perseguindo esse homem e fugiu a pé aqui pelas ruas do centro. O suspeito levou cerca de R$100 do caixa da loja e o celular da vítima. Segundo dados do Observatório de Segurança Pública, até fevereiro deste ano, o Espírito Santo tem quase 750 casos registrados de furtos e roubos em estabelecimentos comerciais. Esse número é maior se comparado com o mesmo período do ano passado. Quanto às cidades, Vitória fica em segundo lugar com 127 casos registrados, atrás apenas de Vila Velha, que tem 178 casos registrados. E os bairros aqui da capital, o centro de Vitória é o segundo bairro com mais números de furtos e roubos em estabelecimentos comerciais registrados até o momento. Segundo a Polícia Militar, o suspeito até o momento não foi localizado. A vítima quer justiça. Tudo que a gente tem, a gente batalha para ter, né? Tinha acabado de pagar o celular e agora acontecer isso, sabe? Não é só um bem material, é uma coisa que a gente se esforça tanto para ter, né? Chegar uma pessoa e levar assim, eu espero muito que ele seja encontrado, que a justiça seja feita com ele, mas... No dia seguinte, após o crime, fica o dano psicológico causado em quem, mesmo após o momento de pavor, tem que sair de casa para trabalhar. Parece que meu mundo tá paralisado. Eu não tô muito sem reação para as coisas. Eu cheguei aqui, foi bem dolorido para mim, né? Tem que estar no ambiente que aconteceu tudo. Tanta truculência, né? Tanto trauma que fica depois por causa de R$100 e um celular, gente. E olha, a onda de ataques ao comércio não parou ali no centro de Vitória. Agora o que você vai ver é uma espécie de itinerário do crime que cruzou a região metropolitana nesta noite. Uma dupla de capacete espalhou o terror em farmácias de Cariacica e da Serra. E o que revolta ainda mais, além do prejuízo, é a covardia. As imagens mostram que os bandidos não respeitaram nem adolescentes que estavam de uniforme escolar e foram rendidos dentro da loja. Um homem de capacete e vestindo uma camisa cinza entra em uma farmácia que fica em Cariacica. O suspeito segura o que parece ser uma arma. Ele manda os clientes irem para o fundo da loja, enquanto o comparsa, que também está de capacete e camisa azul, começa a recolher os pertences. Repare que uma das vítimas parece ser um adolescente e está de uniforme escolar. Neste outro vídeo, é possível ouvir as ameaças do criminoso. Só o dinheiro. Tá armado? O dinheiro do caixa. Os bandidos levaram mercadorias, dinheiro e celulares. A ação, que durou poucos minutos, aconteceu na noite dessa quarta-feira. Os criminosos não pararam após roubarem a farmácia que fica aqui em Vale dos Reis. Eles percorreram cerca de 40 quilômetros e foram para outro ponto da Grande Vitória, no município da Serra, onde a dupla assaltou outra farmácia. Nesse vídeo, é possível ver a ação dos bandidos no estabelecimento que fica em Jardim Bela Vista, na região de Serra Sede. Eles agem da mesma forma, entram de capacete, rendem funcionários e clientes, tocam o terror e em seguida vão embora. Tudo é registrado pelas câmeras de segurança, desde a chegada até a saída dos criminosos, que ainda levaram a moto de um funcionário da farmácia. Agora repare que a dupla parece ser a mesma que na semana passada realizou um arrastão e roubou 3 farmácias em série na região de Rio Marinho, em Vila Velha. A porta já tinha baixado, né? Aí, quando eu fui, peguei o malote que estava embaixo do caixa, coloquei em cima da cadeira.
Quando eu fui fazer a última retirada do caixa, a porta levantou de uma vez e desceu. E falou assim, afasta, afasta, afasta. Meu namorado estava do lado, fez chegando, né, na minha direção. Ele falou assim, passa o dinheiro do caixa. O malote não tinha como, né, já estava do lado, entreguei o malote. Tinha um restante de um dinheiro na gaveta, ele passa tudo. Aí depois ele ainda fez eu levantar, mandou suspender a gaveta. A funcionária falou que nem os pedestres escapam. A gente fica com muito medo. Eu mesmo tento esconder o celular o máximo possível, eu carrego até um extra na mochila que não funciona, mas mesmo assim a gente infelizmente está sujeito a ser assaltado, até mesmo agredido. A pessoa sai de casa para trabalhar e passa por uma situação como essa. É loja de roupas, é farmácia, onde a gente vai parar, né? E um foragido da Justiça Capixaba foi capturado, sabe onde? Nada menos que em Trancoso, na Bahia. A prisão foi resultado de um cerco bem montado, com direito até a monitoramento aéreo. Marco Antônio Soledad Silva é este quem aparece caminhando pelo pátio da delegacia. Marco Antônio é um dos principais criminosos de Santa Maria de Jetibá e apontado por envolvimento em 2 assassinatos no estado. Marco Antônio foi preso em Trancoso, litoral sul da Bahia. Passamos todas essas informações para a Polícia Civil da Bahia, para o Grupo Tático da Polícia Civil da Bahia, que conseguiu o êxito na captura desse indivíduo que desde 2021 estava sendo procurado pela Segurança Pública Capixaba. Toda a área foi monitorada, inclusive com o auxílio de drone. Ele percebeu que a Polícia Capixaba estava no encalço dele e fugiu para a Bahia, homiziando na região de Trancoso. A equipe do CIAT Norte, juntamente com a delegacia de Santa Teresa, conseguiu identificar o exato imóvel que ele estava se escondendo, o veículo que ele estava utilizando e o documento falso também que ele usava para poder dar o nome de terceira pessoa. Os 2 assassinatos foram cometidos no ano de 2021, nas cidades da Serra e em Santa Maria de Jetibá. Os 2 crimes, segundo a polícia, foram cometidos com a mesma arma e estes homicídios estariam relacionados ao tráfico de drogas. Uma das vítimas era a parceira de Marco Antônio no crime. Depois de um desacerto entre eles, Marco Antônio decidiu matar o amigo. Ele era foragido desde 2021 e desde então usava nome falso. Em uma das tentativas de prender Marco Antônio, a polícia acabou prendendo o irmão dele. Estávamos monitorando esses indivíduos desde o mês de fevereiro de 2026, porque eles se acomodaram, se alojaram ali no litoral de Aracruz. Em fevereiro de 2026, nós realizamos uma operação com os policiais de Aracruz e conseguimos prender o Willis, irmão do Marco Antônio. Na residência, nós pegamos vasta quantidade de drogas, uma pistola calibre 9mm, contabilidade, diversos indícios, né, de liderança do tráfico de drogas. A arma usada no crime foi apreendida e passou por exames balísticos. Marco Antônio vai ser indiciado por 2 homicídios qualificados. E aí fica o recado da polícia. O tráfico de drogas é assim que faz acerto de contas, é com morte. Por isso que a gente sempre está investigando, prendendo e também indo nas escolas, trabalhando com os nossos jovens, porque infelizmente o tráfico de drogas tem esse viés, né, de resolver as coisas com tiro e com assassinato. 6h48, uma família do Morro do Café, em Colatina, na região noroeste do estado, passou por um grande susto na manhã de ontem, quando um cano principal da rede pública estourou. A água invadiu a casa com força. Olha só, começando por um ateliê de costura e causando danos a máquinas, tecidos e roupas, além de atingir móveis e outros cômodos também. Foi necessário até quebrar uma parede para escoar tanta água. Um espaço pet da família também teve prejuízos e precisou suspender os atendimentos. Na manhã de hoje, os moradores ainda limpavam a lama e organizavam o que restou. O Sanear, que é o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, informou que o problema foi resolvido e orientou que pedidos de ressarcimento sejam feitos pelos canais oficiais. Era muita água, né, que estourou desse cano ali. E uma Vila da Páscoa foi montada bem no centro de Cachoeiro de Itapemirim e transformou a Praça Jerônimo Monteiro. O espaço tem atraído moradores e visitantes com programação para toda a família. A secreta fábrica de chocolate.
A noite começou com um brilho nos olhos e aplausos que ecoavam por toda a praça. O espetáculo A Secreta Fábrica de Chocolates abriu a programação da noite com um musical cheio de cor, dança e canções que grudaram na cabeça da criançada. Pais e filhos lado a lado ou nas costas, vivendo o mesmo encanto. E a cada personagem que entrava no palco era uma explosão de alegria. E não tinha quem não tirasse o celular do bolso. Todo mundo querendo guardar um pedacinho daquele momento. A gente une o lúdico ao sagrado, ressignifica isso, não apenas para as crianças, mas para toda a família, sabe? Para deixar o coração quentinho, mas sem perder a diversão, o encanto, a ludicidade, trazendo aí uma experiência familiar para todo mundo. E não é só show que chama atenção não, hein? A Vila da Páscoa tomou conta de cada cantinho da praça. A decoração especial transformou a Praça Jerônimo Monteiro em um verdadeiro cartão postal. Espaços interativos, são ovos gigantes iluminados, decoração caprichada. Aí já viu, né? Virou ponto de foto. É celular para todo lado, é pose aqui, sorriso ali, registro garantido. E quem vem aqui ao centro de Cachoeiro de Itapemirim não perde tempo não. Você pode entrar num ovo gigante todo iluminado e, é claro, fazer aquela foto e se divertir à vontade, porque a Praça Jerônimo Monteiro se tornou um mundo encantado da Páscoa, com muita cor e muita luz a céu aberto. É um ambiente familiar, tem muita criança aqui, né? Muita criancinha. Família, meu lugar assim, legal, seguro para trazer as crianças. E tá lindo. Tá tudo bem decorado, as luzinhas bem bonitas. Ficou muito bonita a decoração, amei. Muito bonita, toda maravilhosa e até tirei um monte de fotos. Espaço também para quem quer faturar um extra. São brinquedos para lá de legais. Olha como as crianças se divertem nesse pula-pula. Olha, a famosa Casa do Coelho virou parada obrigatória. Um cantinho especial disputado pela criançada. Eu achei super linda e super fofa, eu amei tudo. Ficou muito lindo, eu amei. Eu amei, tá tudo lindo e agora quando tiver de novo eu vou vir. E olha só essa imagem, de cima dá pra ver. A praça cheia, viva, pulsando alegria. Um verdadeiro cartão postal da cidade. Depois de passear, brincar, tirar foto, ninguém resiste, né? Aqui na praça de alimentação tem comida para todos os gostos. Isso aí deixa, claro, o passeio ainda mais completo para toda a família. Bom, eu já escolhi o meu. Vai um lanche aí? A praça de alimentação tem de tudo mesmo, viu? Churrasquinho, batata frita, sanduíches, opções para agradar a todos os gostos. Cachoeiro de Itapemirim trazendo para o coração da cidade essa maravilhosa Vila da Páscoa com atrações musicais, uma mini praça gastronômica, tem a carreta furacão, muita opção de comida. Então assim, a família vem para cá, se diverte, é só alegria e a gente valoriza também os nossos artistas da terra. Olha, a Vila da Páscoa segue até domingo, iluminando o centro de Cachoeiro, num mundo encantado de luzes, para lembrar dessa data tão especial. Essa visitante tão estranha. Eu quero nome, eu quero nome. Que festa boa, gente, divertido, gostoso de ver, né? E ó, a Páscoa também é um dos períodos mais fortes para o empreendedorismo no Brasil. E este ano ganhou um sabor diferente. A novidade é o ovo de Páscoa em fatias, uma versão criativa e prática que aposta na variedade de recheios e na experiência de consumo por porções. A Páscoa, sem dúvida, é um dos períodos mais fortes no empreendedorismo no Brasil. Dá uma sacada aqui nessa mesa. E olha só, pode ser pequenas cozinhas, pessoas que não vivem de confeitaria, que aproveitam o momento para fazer uma renda extra. Também tem cozinhas industriais e elas aproveitam, claro, a tendência. E a tendência do ano é o ovo de fatia, que está fazendo um sucesso danado na internet e você vai conferir como ele é feito, preparado e muito mais. E é claro que Francesca e Marcela
entrariam na tendência do ano de 2026. O famoso ovo de fatia. Tá um sucesso. Sim, é um sucesso. É um ovo que, na verdade, a pessoa pode adquirir um ovo e poder ter uma experiência de degustação de 6 sabores em um único ovo. Então é interessante e agrada, né, os clientes, é a tendência, né? Tá viral na internet esse ovo fatia. Aqui nós temos aqui a casca que a gente faz o cheesecake de frutas vermelhas. Qual que é o cheesecake? Esse aqui? É, isso. A cor então é diferente? Isso, a cor é diferente. Você consegue diferenciar pela cor? Exatamente. Esse preto com branco é o Kinder Bueno, que ele é recheado com Nutella, bastante Nutella. Aliás, essa Nutella aqui que é original, isso, da boa. É, tudo aqui é original e de boa qualidade. A gente preza muito por isso. E o chocolate ao leite, que é a base que a gente faz o caramelo salgado, faz o pão de mel. Francesca, aqui então tem 6, né, que é exatamente o que precisa para fazer o ovo. São 6 sabores. Me apresenta esse aqui. Pistache. Ah, não aguento não. Kinder Bueno. Meu papai. Pão de mel. Lembrei até do Zezé de Camargo e Luciano. Caramelo salgado. E aqui nós temos brigadeiro belga com ninho. Aí. E vamos montar agora ao vivo o cheesecake de frutas vermelhas. Então vai na fé. Semana Santa pode ir na fé com força. Aí primeiro, ó, a gente coloca uma camadinha aqui de biscoito para poder relembrar mesmo a torta de cheesecake. Certo. Depois a gente vem com a nossa geleia artesanal, que é feita aqui na nossa cozinha. Nossa, ela é extremamente... É, com morango, framboesa. É maravilhoso. Eu já tô sentindo o cheiro. Você que tá em casa se ferrou. E aqui o nosso brigadeiro com cream cheese. Nossa, que é isso? Vai prestar não? Aí aqui agora pronto, é só cobrir com chocolate. Aí agora você fecha. Isso aí. Aí ela vai ficar desta forma que tava aqui, que o Juliano tava mostrando. E aí vocês montam dessa forma artesanal, que pode também ser dessa forma nesse plástico transparente e também naquele lá para se tornar uma surpresa realmente, né? Porque você chegar com aquelas... A pessoa vê aquele ovo lá e não sabe se é um ovo de fatia. Agora o daqui ele já tira logo de letra. Ó, vocês trabalham quantas pessoas aqui? Em 7 pessoas. O pessoal correu porque a gente ia gravar. Sim, ninguém quer gravar. Normal, ninguém quer gravar. Parabéns pela oportunidade, parabéns por servir essa maravilha ao povo. E vamos desejar, chega pra cá, vamos desejar quem tá em casa uma data tão especial. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, que sempre seja lembrado, né, o real significado da Páscoa, né? A família unida. E isso daí, vamos comprar ovo de Páscoa e presentear, né, os familiares, os amigos. E a gente está aqui à espera dessas encomendas. À disposição, por enquanto você fala, vou provar esse de pistache, vai. Isso aí, Feliz Páscoa, pessoal. Vamos encomendar ovo para comer juntinho com a família, que é muito bom. E é bom demais! E é bom demais! Ela parou de falar? Eu fiquei emocionado comendo isso aqui. Feliz Páscoa pra vocês. Obrigado. Foi um prazer e uma delícia vir aqui falar com vocês. Não é não, Luciano? Pois é, ficou tão emocionado que esqueceu de trazer uma fatiazinha aqui pra dona Andressa que vos fala. Que coisa, hein, seu Jean? Vou cobrar da próxima. E hoje o clima de Páscoa tomou conta de um hospital particular de Vitória com uma visita pra lá de especial. O coelhinho da Páscoa levou alegria, carinho e muitos sorrisos para pacientes e familiares. Ele distribuiu lembranças para as crianças com kits de pintura e também agradou os acompanhantes com um mimo doce, reforçando o espírito de acolhimento neste período tão simbólico, né? Mais do que presentes, a visita levou esperança, leveza e mostrou que pequenos gestos fazem toda a diferença na recuperação e no bem-estar de quem está em tratamento. Mais 5 toneladas de tilápia foram distribuídas nas peixarias da Grande Vitória para reforçar
a campanha do Sindicato das Indústrias da Pesca do Estado. A reposição foi necessária depois que a primeira carga, com cerca de 10 toneladas, esgotou antes do previsto por causa da alta procura. Lembrando que o pescado está sendo vendido a R$ 19,90 o quilo, direto de produtores rurais capixabas, garantindo preço mais acessível, ao consumidor neste período de maior consumo de peixe. A campanha continua até o sábado de Aleluia e nesta sexta-feira santa, amanhã, as peixarias vão funcionar normalmente para atender quem ainda não comprou. E a seguir, faltam poucos dias para o início da colheita do café Conilon. Nossos repórteres pegaram a estrada e foram para São Gabriel da Palha para acompanhar a expectativa desta super safra. É um instante só, 7 horas, eu já volto. Aqui em Vila Velha, sabe o que a gente faz com o seu IPTU? Faz inclusão e dignidade. A nova Paia atende mais de 1.400 pessoas. São mais de 150 espaços de lazer e convivência. Tem guarda municipal mais presente. Tem meio ambiente sendo recuperado. E vem muito mais por aí. Vila do Pescado, Binário Sul, Morro do Moreno. É uma nova cidade. É com trabalho que a gente faz. Pague seu IPTU com desconto até 10 de abril. Prefeitura de Vila Velha. A gente faz. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Agro e Coop, oferecimentos Coabriel, unir para evoluir. Sicredi, é ter com quem contar. Sete horas e 1 minuto, entramos no mês de abril e o início da colheita do café Conilon já está batendo a porta. Mas os produtores precisam ficar atentos nesse período final aí de produção, de maturação, para não colocar tudo a perder. É o nosso quadro Agro e Coop de hoje. Olá pessoal, ligado aqui no nosso Agro e Coop. Olha só, tradicionalmente aqui no Espírito Santo, logo depois da Semana Santa, começa o período de colheita do café Conilon. Muitos produtores estão ansiosos, animados, cheios de expectativas para colher o tão sonhado fruto, nosso ouro verde da economia aqui do Espírito Santo. Mas esse é um momento decisivo em que o produtor precisa ter cuidado, precisa ter atenção para não prejudicar um trabalho de um ano inteiro. Então eu vim aqui conversar com quem realmente entende do assunto, que pode te dar dicas que vão fazer toda a diferença na hora da colheita do seu café. Para entender melhor desse assunto, eu vim aqui na maior cooperativa de café Conilon das Américas. Eu estou aqui com o Marcelo dos Santos Pilon, que é engenheiro agrônomo e consultor técnico da Coabriel. Marcelo, momento importantíssimo para os produtores nessa época, quase chegando na colheita. É um momento delicado, o que o produtor precisa ter atenção nesse momento? Exato, agora a gente realmente está chegando perto da colheita, né? O produtor já está pensando na mão de obra e o produtor tem que entender que, paralelamente à colheita, a planta ainda ela continua a se alimentar. Então a gente tem que pensar, principalmente nesse momento, na nutrição. E uma nutrição encaixada. Porque nessa fase final, a planta está fazendo um processo de maturação, mas também ela está fazendo um processo que a gente chama de diferenciação floral. O que é isso? Ela já está construindo a flor que vai abrir ali depois em agosto, julho, né? E essa nutrição para essa flor, a gente tem que pensar que alguns elementos são muito importantes, como cálcio e boro.
Então, essas últimas nutrições, o produtor tem que ser bem estratégico e colocar os nutrientes de forma adequada para a planta passar esse período de forma satisfatória. Nós estamos aqui no meio do mês de março, mais ou menos. Eu estava chegando aqui em São Gabriel, passei olhando os cafezais, ainda está muito verde, né? Ainda estão bem verdes ainda. Então, o produtor também tem que ter atenção ao ponto de maturação, não querer acelerar e colher antes da hora? Sem dúvida. Muitas vezes o produtor fica um pouco ansioso, né? Às vezes pelo preço, por medo de mão de obra, e acaba iniciando a colheita com um nível de maturação muito baixo. E a gente sabe que quando nós fazemos uma colheita com um nível de maturação pelo menos acima de 80%, o rendimento depois na secagem, né, no pós-colheita, ele vai ser muito melhor, além também da qualidade do grão, né? Então, assim, a chave agora é ter paciência. A gente já passou um período tão longo, né? Então vamos esperar chegar o momento certo para entrar e fazer a nossa colheita. E qual a expectativa da qualidade da safra desse ano? A expectativa é muito boa, né? A qualidade, ela sempre vai ser definida principalmente no pós-colheita, que é colher maduro, é secar de forma mais devagar, não colocar muito fogo no secador. Então a expectativa é muito boa, é uma colheita que está se desenhando um pouco abaixo em relação à do ano passado, mas é uma colheita satisfatória também. E a qualidade do nosso conilon cada vez melhor? Cada vez melhor, e a gente vai buscar cada ano melhorar. Tá, Marcelo, obrigado, querido. A safra de 2026 é uma safra boa. A gente acredita que não será uma safra igual a de 2025. Devemos de ter um recuo, um leve recuo na produção. Mas mesmo assim ainda vai ser uma safra boa. E a gente sempre prega o seguinte: quando todos colhem café, mesmo que seja menos, mas todos colhem café, o dinheiro circula para todo mundo. Então todos conseguem fazer o seu trabalho aí e conseguem manter a sua subsistência. Sete horas e 6 minutos. Hoje é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E o repórter Américo Soares produziu um material sobre a importância do diagnóstico, tanto para as famílias quanto para as pessoas que estão no espectro autista. Dia 2 de abril é Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O olhar se volta para os desafios enfrentados pelas pessoas que enxergam o mundo de uma maneira singular. E tudo começa com um diagnóstico. É a partir dele que essas pessoas começam a entender a própria história. A professora Cláudia Matos ajuda a entender esse cenário. Cláudia é mãe de 2 meninos. Ela começou a mergulhar no universo do autismo após o diagnóstico do filho mais novo, Rafael. Em época de pandemia, nós estávamos em casa e víamos o comportamento daquela criança, né? Um bebê de 1 ano e 4 meses que não respondia em algumas questões de brincar, né? Não dava funcionalidade a alguns brinquedos básicos para a idade, o balbucio de palavrinhas que já deveriam estar inseridas, né, pela idade também, e isso começou a me chamar a atenção. O Rafael não falava, né? Então foi o primeiro sinal de tem algo especial aqui. Mas até sair o diagnóstico conclusivo, se passou mais de 1 ano e Rafael viveu situações desafiadoras, principalmente na escola. Tivemos situações bem delicadas, né? Situações onde famílias não aceitavam alguns comportamentos do Rafael, né? Então eu vi uma criança de 2 anos e 3 meses sofrer bullying, né? E muitas vezes não foi por outras crianças, né? Então, assim, eu não falo que o diagnóstico vai proteger, né? Mas o diagnóstico, ele dá uma referência de que, gente, vamos ter um pouquinho de empatia a essa situação dessa criança, né? O que eu busco hoje, quando você usa um cordão num filho, você não usa um cordão de identificação para rotular um filho, né? Eu falo que eu uso o cordão de identificação no meu filho para proteger o meu filho. Histórias como a do Rafael mostram que o diagnóstico pode ser sim um ponto de virada. É mais do que apenas... Histórias como a do Rafael mostram que o diagnóstico pode ser sim um ponto de virada. É mais do que apenas uma representação, um nome para aquilo que a pessoa sente. Primeiro, a aceitação da família, o entendimento da família em relação àqueles comportamentos.
a busca da família para procurar ajuda com profissionais especializados para que possam ter a orientação adequada. Trabalhar esse processo, tanto família, quanto paciente, quanto filho, é de suma importância para que na adolescência isso não seja um peso, não seja um problema, um dificultador do desenvolvimento e da aprendizagem do sujeito. Com o diagnóstico também vem a possibilidade de amenizar os prejuízos causados ainda na infância. Depois do diagnóstico do Rafael, eu falo que o diagnóstico do Rafael, ele acionou uma nova Cláudia. Eu falo que nós, como famílias, nós temos a condição de ser o grande farol de luz dos nossos filhos. E eu me escolhi ser assim, né? Então eu falo que existe uma anulação de uma Cláudia pré-diagnóstico e uma vivência de outra Cláudia. E quando me procuram, né, eu me sinto parte dessa vivência, porque só quem vive o autismo sabe o que é. Segundo especialistas, o diagnóstico não é um rótulo, é uma ferramenta de pertencimento. Muito importante. Nós estamos brincando. Autismo não é uma doença, é um jeito diferente de ser e tem que ser entendido por quem convive e por quem tem esse jeito diferente de ser. Independente do diagnóstico, é possível conviver com as pessoas, é possível ser funcional, é possível crescer e desenvolver com saúde física e mental. Muito bonito isso. 7h11, com imagens que prometem uma experiência imersiva. A mostra Amazônia, do fotógrafo Sebastião Salgado, chega ao Espírito Santo e desembarca no Cais das Artes. A floresta e seus povos vistos por um olhar mais humano, mais profundo. Essa é a exposição Amazônia, do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. É considerada uma das obras mais impactantes da fotografia contemporânea e agora marca a inauguração do Cais das Artes. É uma exposição que tem som, que tem uma iluminação fantástica e as fotos incríveis do Sebastião Salgado. E é totalmente gratuito, então fica o convite para vir nos visitar, apreciar essa bela vista e em breve novas exposições e novas programações no Cais das Artes. A chegada da exposição ao Espírito Santo acontece quase um ano após a morte de Sebastião Salgado. A mostra se transforma num encontro com o legado de um dos maiores fotógrafos do mundo, que começou a formação acadêmica justamente na UFES. A curadora e mulher de Sebastião Salgado conta que é impossível não se emocionar com tudo isso. As fotografias da Amazônia que a gente vê são todas fotografias planas, os rios só. Essa vez a gente vai ver as montanhas, a gente vai ver os rios aéreos, a gente vai ver as chuvas que estão dentro da Amazônia, porque as fotografias foram feitas também de helicóptero. Então é uma coisa que é muito importante e muito inovadora. Nós temos também uma parte para os deficientes visuais, que tem placas, e também um livro, o primeiro livro de fotografia feito no mundo de deficientes visuais. São cerca de 200 fotografias em grande formato, suspensas em diferentes alturas, combinadas com sons reais da floresta e com testemunhos de lideranças indígenas nas suas próprias linguagens. Uma exposição que encanta os visitantes. Maravilhoso, né? Toda a riqueza e principalmente os indígenas, que a gente vê a natureza, mas eles fazem parte dessa população que envolve árvores, os rios. A gente se sente realmente inclusa em toda a beleza, passa pra gente, transpassa. A exposição coloca os povos originários no centro da narrativa, como guardiões da floresta e da história do Brasil. Tem exposições que a gente visita, mas tem exposições que
que a gente praticamente atravessa. E a Amazônia certamente é uma delas. É que por aqui não são só imagens penduradas na parede, não. São imagens, sons, histórias capazes de mudar o olhar do visitante sobre o nosso território brasileiro. A exposição é a primeira a ocupar o Cais das Artes, que é um espaço cultural aguardado há muitos e muitos anos pelos capixabas. Para a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que faz a gestão do local, iniciar essa trajetória com a exposição Amazônia reforça o papel do espaço como um ponto de encontro entre a arte e a sociedade. Aqui no Brasil, a gente fez essa relação com o Estado, no meio da Secretaria de Cultura, porque a gente chegou a um potencial enorme com esse equipamento que vocês... Foi inaugurado, na verdade, há um mês, com os Sons do Cais, com a Vanessa da Mata, e hoje dá mais um passo no seu programa de inauguração, com a inauguração do museu. Então essa parceria é uma parceria que vem trazer e transformar esse espaço numa referência internacional, trazendo uma rede de equipamentos que a gente já tem no Brasil e na região para fazer projetos e desenvolver exposições aqui no estado do Espírito Santo. Realmente é tão bonita, a Amazônia é tão maravilhosa e a Amazônia é tão importante para nós, para os brasileiros. Eu fico muito emocionada. A primeira vez que eu subi no helicóptero, onde eu vi a Amazônia, eu chorei, porque é uma coisa tão linda, tão maravilhosa e que a gente tem que proteger. A gente não pode deixar ninguém acabar com a Amazônia. Uau, que exposição maravilhosa! Sebastião Salgado não podia ser diferente. E o Espírito Santo tem um novo governador. Ricardo Ferraço assumiu oficialmente o comando do estado hoje à tarde na Assembleia Legislativa. Com o juramento e a assinatura do termo de posse, Ricardo Ferraço foi declarado governador do estado. O ato foi conduzido pelo presidente da Casa, Marcelo Santo, e contou com a participação de diversas lideranças políticas e admiradores. A posse foi dividida em dois momentos. O primeiro na Assembleia Legislativa do Espírito Santo e o segundo aqui no Palácio Anchieta. Ricardo Ferraço assume o comando do Espírito Santo e fica apto a disputar a reeleição em outubro deste ano. A transição de poder aconteceu após a renúncia de Renato Casagrande, que deixa o governo para disputar uma vaga no Senado nas eleições deste ano. O governador Renato Casagrande liderou o estado do Espírito Santo num período extraordinário de muitas realizações, né? Em 2025, nós fomos o estado brasileiro que mais investiu. E aí, quando nós pensamos assim, o estado do Espírito Santo é o estado que mais investiu, porque vocês endividaram o Espírito Santo. Não, nós terminamos o ano de 2025 como o estado menor endividado. Então, nós estamos até mesmo desafiando a matemática, estamos desafiando as equações físicas, né? Porque a gente é o estado que mais investe ao mesmo tempo em que a gente é o estado que menos dívida tem. Então é manter esse mesmo padrão, sabe, de gestão, de resultados, de eficiência, mas colocando sempre no eixo, no centro de tudo que nós fazemos, a vida das pessoas que mais precisam. Com a posse de Ferraço, um novo ciclo começa com sinalização de continuidade e novos desafios para o estado. Ao assumir o governo do estado do Espírito Santo e entrar pela porta da frente, qualquer que seja o destino, eu sairei em algum momento pela porta da frente, honrando a Deus, honrando a família capixaba e honrando aos princípios e valores que devem mover o serviço público, né? Além de Renato Casagrande, quem também deixou o cargo oficialmente hoje foi o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini. A despedida foi durante uma última reunião com o secretariado. Foi o documento mais difícil de ser assinado. Hoje a cidade é a referência do país, é um modelo de gestão, é um modelo de participação popular, é um modelo do que o Brasil precisa. E é isso que nós queremos. Poucos sabem, né? Já disse em alguns momentos reservados. Minha avó era uma costureira, meu avô um taxista.
a esse momento era algo inalcançável para a nossa família, mas que nós vencemos através do estudo, da qualificação. Então, por isso, vou citar a Juliana em nome de todos os secretários aqui, a gratidão. Eu acredito muito na educação, em todas as políticas públicas, mas foi ela que transformou a vida da nossa família. Gratidão a vocês, gratidão ao nosso povo, gratidão aos capixabas, gratidão a todos que amam gente, que amam pessoas. Ao nosso secretariado eu peço uma salva de palmas também, porque... 7h19, o aumento no número de ninhos de tartarugas marinhas está trazendo vida nova para as praias capixabas. Mas esse resultado não é fruto do acaso, mas resultado de anos de trabalho em conservação e educação ambiental. É no envolvimento das novas gerações que está a chave para manter esse ciclo de proteção cada vez mais atuante. Criança que aprende a cuidar ajuda a proteger desde cedo e o resultado já aparece nas praias capixabas. Valeu a pena porque aqui é muito legal. Você consegue ver as tartarugas e ver qual água elas são, doce ou salgada. E é muito bom. Me conta, você acha que é importante ter um projeto assim para as crianças conhecerem mais as tartarugas? Sim, elas aprendem a conhecer as tartarugas, muitas coisas assim. Mas não sei o que também. Elas podem aprender lá em cima como é negócio pra criar, que elas colocam o negócio, pra virar tipo chip, pra ela saber quanto ela comeu, quanto ela tio, que o tio ensinou a gente pra isso, pra nós aprender. Eu acho que é muito importante porque a gente pode aprender mais e pode saber a experiência, porque é muito importante. Se a gente aprende mais sobre as tartarugas, a gente aprende mais na escola, é muito importante. Este ano os filhotes vieram com força. Mais ninhos, mais vida nas praias capixabas. O aumento de quase 40% na desova traz esperança na conservação dessas guardiãs dos oceanos. Uma é o trabalho de longo tempo que a gente tem nas praias de proteção dos ninhos. Então esses filhotes estão sobrevivendo, as fêmeas, as mães estão sobrevivendo e vindo junto com os filhotes adultos já. E pode ser, na tartaruga tem muito de acumular energia. Então ela pode ter tido uma temporada muito boa de alimentação, tinha bastante alimento. Então se tem um ano muito bom de comida, ela conseguiu talvez acumular energia e se junta. Elas vêm a cada 2 anos normalmente, às vezes alguma adiantou e veio junto. Esse crescimento segue uma tendência de décadas, resultado direto do trabalho de conservação do Projeto Tamar. Ações de proteção, monitoramento e educação ambiental fazem toda a diferença nas praias. Então a gente está o tempo todo na praia, protegendo as fêmeas, marcando os ninhos, protegendo os ninhos porque tem os inimigos, ou inimigos não, né? Os inimigos, os predadores naturais que precisam também comer a raposa, o tatu. Então a gente protege os ninhos desses animais e depois, a partir do momento que os filhotinhos entram no mar, daí é com eles, né? E aqui no Museu do Projeto Tamar, o foco é a conscientização. No Brasil, existem 5 espécies de tartarugas marinhas e todas elas são protegidas pelo projeto. Aqui no Centro de Visitantes, o público pode ver de perto 8 animais de 4 espécies diferentes. O espaço, que existe desde 2012, mostra na prática a importância da preservação. Então todo o nosso esforço de campo, de pesquisa, de ciência, ele reverbera e é traduzido em linguagem fácil, de fácil compreensão para qualquer pessoa, criança, adultos, idosos, para que as pessoas conheçam sobre todo esse trabalho que a gente faz e todo o resultado desse esforço que a gente faz em campo. Ensinar a nova geração é também preservar o futuro e as tartarugas são parte dessa história. O Projeto Tamar aproxima essa conexão entre quem precisa ser protegido de quem quer ajudar a proteger. A gente tem diversos espaços interativos e atividades que os visitantes podem participar que facilitem a compreensão e a conexão deles com esses animais. Eu acho que é muito importante porque a gente pode aprender mais e pode saber a experiência, porque é muito importante. Se a gente aprende mais sobre as tartarugas, a gente aprende mais na escola, é muito importante.
Coisa mais linda! E ó, o Projeto Tamar em Vitória vai ficar aberto nesse feriado, de amanhã até domingo, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde, tá bom? É só aparecer por lá. Intervalo, já voltamos. Quero saber como é que tá o trânsito para sair de Vitória em direção à Vila Velha. Tá um caos, né, gente? Muita gente, acho que indo para Guarapari passar o feriadão, porque tem muito movimento, tudo parado, bem lento o trânsito. 7h24, eu já volto. Agro e Coop, oferecimentos Coabriel, unir para evoluir. Sicredi, é ter com quem contar. Dia 6 de abril, Afonso Cláudio vai parar. A nova loja Mercadão Magazine vai inaugurar. Vem pra cá! Kit cobre leito, R$ 79,98. Panela de pressão, R$ 49,98. Vestidos diversos por R$ 29,98. Cadeira de plástico, só R$ 29,98. Mercadão Magazine, uma loja completa. E o parcelamento é em até 8 vezes no crédito digital. É nessa segunda, dia 6. Mercadão Magazine, vem pra cá! O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. O Espírito Santo tem muitas histórias e agora todas elas se encontram em um só lugar. Chegou o Sim Notícias. Informação com olhar capixaba. Sim Notícias, sempre perto de você. simnoticias.com.br. Eu desejo a você tudo do bom e do melhor. Eu desejo a você vida e vida em abundância. Os melhores hospitais, 7 prontos socorros 24 horas e médicos de excelência. Tudo para que você tenha vida e vida em abundância. Best Senior, o melhor da vida é ter saúde. A Matrix apresenta o Rock do Ano. Alemão do Forró, o rei do forró capixaba. É muito forró, é muito sucesso. E pra deixar essa noite ainda mais quente, tem trio Remeleixo, fazendo todo mundo dançar a noite toda. Prepare o coração, porque a noite promete ser inesquecível. 11 de abril, na Matrix, Alemão do Forró. Esse rock vai parar o Espírito Santo. Seu show é bom, a rádio é massa. Preparar um café tem muitos significados. Aquele cheirinho irresistível. O leve sabor de uma boa conversa. O jeito único e especial de cada preparo. E como é bom poder aproveitar tudo isso ao lado de quem amamos. Porque no fim das contas, é muito mais do que uma xícara de café. É proteger o sabor dos encontros. Café Guardião. Sempre ao seu lado. Dia 6 de abril, Afonso Cláudio vai parar. A nova loja Mercadão Magazine vai inaugurar. Vem pra cá! Kit cobre leito, R$ 79,98. Panela de pressão, R$ 49,98. Vestidos diversos por R$ 29,98. Cadeira de plástico, só R$ 29,98. Mercadão Magazine, uma loja completa. E o parcelamento é em até 8 vezes no crédito digital. É nessa segunda, dia 6. Mercadão Magazine, vem pra cá! É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. O que é o futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado, inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além.
Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Banestes, juntos para o futuro. ES Notícias. Oferecimento. Grande construtora. O futuro não espera. Ele ganha forma. Banestes. Juntos para o futuro. Best Sênior. O plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. Estamos de volta às 7h29. Um abraço para todo mundo que mandou mensagem aqui pra gente, inclusive para o Rogério, que nos assiste pelo YouTube lá de São Paulo, capital paulista, dizendo que o Cais das Artes vai se tornar um dos melhores pontos turísticos de Vitória, além de muitos outros de grande referência. Tudo isso é muito importante para a cultura do povo capixaba. Bacana, né? E a gente vai se despedindo. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você e se cuida. Tchau, tchau.